Lucas capítulo 10, eu lerei do verso 38 ao verso 42. Lucas 10, verso 38 ao 42, assim diz o Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que fala aos nossos corações, Senhor. Pedimos que neste momento o Senhor desvende os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que assim nós possamos de fato estar com os ouvidos atentos à Tua voz. Que o Senhor fale conosco, trazendo edificação, consolo, exortação, repreensão, levando-nos ao Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador e Senhor. Ajuda-nos assim, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, é um fato bem consensual que uma das marcas dos nossos tempos, desse tempo moderno, é a falta de tempo. Muitas vezes nós sentimos que um dia de 24 horas não é suficiente para que nós façamos tudo aquilo que nós temos que fazer, ou pelo menos que nós pensamos que devemos fazer. E nessa correria, irmãos, é uma tentação muito grande nós negligenciarmos os nossos deveres espirituais. E aí veio o isolamento social, né, o ano passado ou o ano retrasado, e pelo menos para alguns de nós eu acho que foi um tempo de reflexão. Para mim foi. Quem acabou fazendo isolamento acabou, né, tendo esse tempo maior para pensar um pouco nas coisas. E eu não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim, tá? Mas assim, para mim, irmãos, eu consegui com esse tempo trazer algumas reflexões sobre a forma como eu estava vivendo. Às vezes tão aperreado, né, com as atividades do ministério, família, que eu deixava de, vamos dizer assim, os deveres espirituais em segundo plano. Muitas vezes não dando o devido valor a eles. Sempre tive tempo de oração e leitura bíblica, mas, meus irmãos, será que meia hora por dia é suficiente? Será que é isso mesmo? E aí, irmãos, esse sermão, em certo sentido, ele é um resultado dessa reflexão. Eu já tinha pregado ele antes desse período de isolamento, mas depois eu fiz acréscimos importantes que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. E algumas perguntas que eu fiz durante essa reflexão foram as seguintes: será que viver nessa correria é a melhor forma de viver? Será que realmente nós precisamos de tanta correria? Afinal, irmãos, o que é realmente necessário? Essa passagem nos responde essa pergunta de uma forma muito clara. Nós vemos aqui, irmãos, que ela ocorre, né, essa passagem aparece logo depois daquela parábola do bom samaritano. E antes dessa parábola, nós temos um escriba perguntando para Jesus qual é o maior mandamento, ou o que ele deve fazer para ter a vida eterna. E aí, tem aí dois mandamentos que são apresentados: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. A passagem do bom samaritano, ela foca no segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas então vem agora a nossa história de Marta e Maria, recebendo Jesus em sua casa, e essa passagem se concentra em amar a Deus de todo o coração. É bom você ter isso em mente para entender aqui a mensagem do texto. Então, o que acontece aqui, irmãos? Eu vou apresentar essa passagem, primeiro, fazendo uma exposição rápida em 2 pontos do que ela tem a nos dizer.
apresentando a verdade central que ela tem a nos ensinar. Depois eu vou explicar essa verdade e, finalmente, aplicar às nossas vidas. Então, nós vamos passar por esses 4 momentos aí nesse sermão. Em primeiro lugar, eu quero explicar esse texto em 2 pontos. Primeiro, nós vemos aqui, irmãos, 2 atitudes opostas no verso 38 ao verso 40, parte A. Vamos olhar aqui por partes. No verso 38, nós vemos que, indo eles de caminho, aqui Jesus e seus discípulos, Jesus então vai entrar num povoado. Esse povoado provavelmente não, né, pelo que a gente sabe do Evangelho de João, é a cidade de Betânia, que ficava a 4 quilômetros de Jerusalém. E diz então que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Como Marta é apresentada como a hospedeira, e ela sempre é apresentada também antes de Maria, você pode perceber em outras passagens também, Marta e Maria. Provavelmente Marta é a irmã mais velha. E é por isso que ela é dito que ela que hospeda Jesus. E aí começa então uma coisa importante aqui que nós devemos prestar atenção, irmãos, que são 2 atitudes diferentes. Cada irmã tem uma atitude para com Jesus. Eu quero falar primeiro da atitude de Marta, que está no verso 40. Diz o texto que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, a primeira atitude que nós vemos neste texto, irmãos, é de um ativismo. Marta é uma mulher ativa, ela está aqui, né, agitando-se de um lado para o outro, com muita coisa para fazer. É lógico, né, irmãos? Vamos pensar aqui na situação. Segundo o texto, indo eles de caminho. Então, parece que Jesus aqui está com os discípulos. São 13 pessoas aí. E aí, 13 hóspedes. E tem ainda Marta e Maria na casa. Vamos colocar aí 15 pessoas. E provavelmente Lázaro também está incluído. Então, tem muita gente na casa. Ela está doida aí, né? Preocupada aí com a comida, a dormida, arrumar a casa e um monte de coisa. E não para, de um lado para o outro. E parece que ela está correta, irmãos. Parece que essa atitude é a melhor coisa a fazer. Ela está tentando receber Jesus da melhor forma. Mas então tem uma segunda atitude aqui no texto, que está no verso 39, é a atitude de Maria. Diz o texto que tinha ela, Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Nós poderíamos chamar essa atitude de quietude. Então Maria, ao contrário de Marta, ela está quietinha, sentada, ouvindo o que Jesus tem a dizer. Pode parecer que ela está agindo de forma errada, como uma preguiçosa, deixando a sua irmã fazer tudo sozinha, enquanto ela fica tranquila lá sentada, só curtindo, né? Porém, irmãos, aí um segundo momento aqui, né, nessa passagem, nós vemos que Jesus enxerga as atitudes delas de forma diferente. Como Jesus enxerga essas 2 atitudes opostas? Nós vemos aí o verso 40, parte B, até o final do texto. Diz que, então se aproximou de Jesus, Marta, e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, Marta está indignada. Com Maria, é verdade, porque ela está achando Maria uma preguiçosa, mas também contra Jesus. Veja que ela diz, não te importas? Por que o Senhor não faz nada? Ela está aí, preguiçosa, sem fazer nada, e o Senhor não dá nenhuma repreensão. E ela então pede que Jesus mande Maria ajudá-la. E aí nós vemos aqui, irmãos, como Jesus enxerga a atitude de Marta. É o ativismo. Mas que tipo de ativismo é esse, irmãos? Segundo Jesus, é um ativismo mundano. Veja como ele diz, como ele fala com ela. Verso 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ele fala aqui com ternura, irmãos. Jesus é assim, ele é Jesus misericordioso. Mas ele traz aqui uma repreensão velada contra ela. Marta, você está preocupada com muitas coisas. E não era para você estar preocupada com essas coisas. Não era esse o momento para você fazer isso que você está fazendo. Esse era o momento de você fazer exatamente o que Maria está fazendo. É o que ele diz na sequência, veja. Verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
No original, irmãos, isso daqui é até mais claro. Literalmente é o seguinte: ó, entretanto, uma coisa só é necessária. Pronto, é isso que o original diz. Só existe uma coisa necessária, Jesus disse. E não é o que você está fazendo, Marta. Essa coisa que é a única realmente necessária é o que Maria está fazendo. Assentar-se aos pés de Jesus e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta estava preocupada com o pão que perece. Maria estava preocupada com o pão que subsiste para a vida eterna, o próprio Senhor Jesus. E é assim que ele avalia a atitude de Maria no final. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava fazendo o que era para ser feito. Ela estava fazendo a coisa certa. Ela escolheu a coisa realmente, a única coisa realmente necessária. E isso jamais seria tirado dela. Ninguém poderia tirar. Meus irmãos, a verdade aqui desta passagem é muito fácil de a gente assimilar. Está aí no verso 42. Essa passagem tem a nos ensinar que a única coisa realmente necessária é aprender de Jesus. A única coisa que nós precisamos, de fato, irmãos, é de Cristo. Agora, dizer isso pode ser um pouco radical, e eu quero, antes de passar para aplicações, explicar o que eu quero dizer com essa verdade, que na verdade é o próprio texto que está dizendo, não é? O que significa isso? Que Jesus é aquilo que é a única coisa necessária. Aprender dele é a única coisa que realmente importa. O que significa isso? Em primeiro lugar, irmãos, isso não significa que não existam outras coisas muito importantes. Então, eu não estou dizendo que não tem coisas necessárias, importantes na vida. Por exemplo, relacionamentos. Deus criou o homem não apenas para se relacionar consigo, que nós chamamos de mandato espiritual. Deus criou sim o homem para se relacionar com ele, mas não é só isso, né? Nós temos também que nos relacionar com os outros, é um mandato social, relacionamentos humanos, e também nos relacionarmos com a criação, trabalho. Então, relacionamentos são importantes, são necessários. Trabalho também. Então, eu não estou dizendo que não existam coisas importantes além daquela coisa que é a única realmente necessária. Então, há coisas importantes, sim. Uma segunda coisa, irmãos, quando eu digo que aprender de Jesus é a única coisa realmente necessária, eu não estou querendo dizer que seja possível deixar completamente outras coisas muito importantes e ainda assim se dedicar à única coisa realmente necessária. Por exemplo, não é possível alguém amar a Deus de verdade se ele não ama o seu próximo. O apóstolo João diz isso na sua carta, no capítulo 4, 1 João 4, quando ele diz que se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu não estou dizendo que é possível você buscar aquela coisa que é a única realmente necessária, desprezando outras coisas importantes, como por exemplo o seu próximo. Então não é isso que eu estou dizendo. Uma terceira coisa importante para esclarecer aqui, irmãos, quando eu digo que aprender de Jesus é a única coisa realmente necessária, eu não estou dizendo que não exista um ativismo piedoso e uma quietude mundana. Porque, veja, na nossa passagem nós temos aqui o quê? Marta, que é uma ativista mundana, e Maria, que está aí com uma atitude de quietude piedosa. Mas será que não pode haver uma situação diferente? Por exemplo, de um ativismo piedoso e uma quietude mundana? Pode. Por exemplo, é possível trabalhar duro sem desprezar a única coisa realmente necessária. É possível um homem, uma mulher, que cumpre seus deveres no lar, no trabalho, mas tem horários para os seus devocionais, por exemplo. Então, isso é possível. Seria possível Marta ser alguém realmente preocupada em receber bem Jesus, mas ainda assim ter tempo para Jesus? Isso seria possível. Por outro lado, é possível também alguém dedicar-se totalmente, ou quase totalmente, às coisas de Deus e abandonar, né, as suas responsabilidades deste mundo. Por exemplo,
Pense aí num jovem que deve ajudar a sua mãe, não é? A arrumar a casa, cuidar das coisas, e ele diz, não, eu não vou ajudar porque eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Então ele está deixando de lado deveres importantes com a desculpa de que ele tem que cumprir os seus deveres espirituais. Bom, isso é uma quietude mundana. Isso não é uma coisa boa. E não é isso que Maria está fazendo, tá, irmãos? Então, quando eu digo que a única coisa realmente necessária é aprender de Jesus, eu quero dizer que aprender de Jesus é a única coisa realmente necessária para se ter a vida eterna. E que nenhuma coisa importante desta vida, porque há várias, pode tomar o lugar dela, da única coisa realmente necessária. Então a questão aqui é de prioridades, irmãos. Nós temos que colocar acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Dito isso, irmãos, eu quero passar aqui para aplicações. Em primeiro lugar, queria fazer uma pergunta. O que é realmente necessário para você? Você já parou para pensar nisso? O que realmente você precisa fazer na sua vida? Vamos pensar em algumas coisas aqui, irmãos. Nós vamos gastar um tempinho aqui. Lazer, primeiro. Será que o lazer, ele é uma coisa realmente necessária? Pode parecer que sim, não é? Porque se você não tem lazer, um tempo para assistir um filme, um seriado, jogar bola, parece que você pode até pirar, né? Pode ficar depressivo, então o lazer é importante. Só que assim, irmãos, em tempos de guerra não existe lazer. Nós não sabemos bem o que é isso, né? Apesar que talvez esse tempo de pandemia seja algo parecido, né? Tenha sido. De qualquer forma, nós não sabemos bem o que é um tempo de guerra. Mas em tempo de guerra ninguém tem lazer, não, né? Se você estudar um pouquinho sobre a Segunda Guerra, você vai ver que nesse tempo, por exemplo, os moradores da Inglaterra estavam todos dedicados à guerra. Ninguém estava pensando em lazer, não. Tinha coisas mais importantes naquele momento. E ninguém morreu porque ficou sem lazer. Então, lazer não é uma coisa realmente necessária. Será que bens materiais são realmente necessários, irmãos? Eu lembro aqui, quando eu era criança, lá em casa tinha uma parabólica, e aí a gente assistia um canal chamado Shoptime, eu não sei se passava aqui no Piauí. E tinha um apresentador lá chamado Ciro Bottini. É um excelente vendedor, no caso, né? Um excelente vendedor. E ele vendia as coisas mais desnecessárias possíveis, que você possa imaginar. Eu não vou lembrar agora um exemplo, mas pense, por exemplo, o seguinte, né? Às vezes a gente vai para o supermercado e vê lá bananas cortadas, né, dentro de um plástico. Bom, isso é uma coisa totalmente desnecessária, né? Porque você vai ter que tirar o plástico. Não era mais fácil tirar a casca da banana, né? Então tem produtos que às vezes são vendidos, e eram vendidos nesse lugar, por exemplo, que eram totalmente desnecessários. Você vai comprar e vai deixar guardado. Nunca vai usar. Agora, não precisa comprar um produto na Shoptime para que você perceba que as coisas dos bens materiais não são realmente necessárias. Há muitas coisas que nós compramos, nós deixamos de lado. E, na verdade, irmãos, quando nós começamos a avaliar mesmo o que é realmente necessário, nós percebemos que nós conseguiríamos viver muito bem sem quase, absolutamente nada do que nós temos. Há pessoas que vivem viajando o mundo com uma mochila, e a mochila deles é a casa deles, está tudo lá. E eles conseguem viver a vida deles assim. Então, bens materiais não são realmente necessários. Irmãos, quando você estiver ouvindo o que eu estou falando aqui, lembre do que eu acabei de falar na explicação, tá bom? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Agora, eu estou dizendo que não são realmente necessárias. Se um dia você perder, a sua vida não acabou, porque essas coisas não são realmente necessárias. É possível viver sem. Vamos continuar. Será que estudos são realmente necessários? Você diz, lógico que é, pastor. Claro que é necessário. Bom, eu conheci um senhor em José de Freitas que não tinha estudo nenhum e viveu uma vida muito boa, de mais de 100 anos de idade. E ele nunca estudou. Será que o trabalho é algo realmente necessário? Talvez você diga, é lógico, porque senão eu não vou ter o que comer. Porém, há pessoas que estão desempregadas e continuam vivendo. Há pessoas incapazes que não podem trabalhar porque têm alguma necessidade especial e eles continuam as suas vidas. Será que a família é algo realmente necessário?
Há uma história de uma polonesa na Segunda Guerra Mundial que perdeu toda a sua família no Holocausto, em Auschwitz, mas apesar disso, ela continuou a sua vida e viveu até os 93 anos, morreu em 2019. E a saúde? Será que a saúde não é realmente necessária? Nesse tempo de pandemia, né, nós nos preocupamos muito com a saúde. Será que isso é realmente necessário? Não estou dizendo que não é importante. A minha pergunta é realmente necessário? Sem saúde você não consegue viver? Consegue. Stephen Hawking, o físico, aquele famoso físico do século XX, que vivia numa cadeira de rodas porque ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, ele viveu boa parte da sua vida, desde os 21 anos até os 76 anos, naquela cadeira, mas ele viveu. E ele produziu muito, sem saúde. Ele quase não conseguia se mover. Mas aí nós chegamos num ponto, irmãos, começa a chegar naquelas coisas que são mais importantes ainda, que são as vestes e os alimentos. E aí talvez você diga, não, isso daí é realmente necessário. Vamos ver. Vestes, as roupas, será que são? Bom, as roupas são importantes para cobrirem as nossas vergonhas e para nos protegerem do frio. Mas essas funções podem ser cumpridas por roupas bem baratas, que não sejam de marca. E o ser humano pode sobreviver tranquilamente, sem roupas, uma temperatura a partir dos 20 graus. Então, não é algo realmente necessário. Se um dia você tivesse que ficar sem roupas, por alguma razão, caiu numa ilha deserta lá, acima de 20 graus você conseguiria sobreviver. Então, as roupas não são realmente necessárias. Mas e o alimento? Pois é, irmãos, o ser humano pode viver sem comer até um mês. Tem um recorde de 50 dias. A pessoa sobreviveu sem comer. E sem água é possível sobreviver de 3 a 5 dias. Depois desse período, o que é que pode acontecer, irmãos? Então, parece que é algo realmente necessário, não é? Se eu não me alimentar até 50 dias, se eu não beber água até 5 dias, eu morro. Pois é, irmãos, o máximo que pode acontecer com um cristão é ele morrer fisicamente, se ele não se alimentar, se ele não beber água. Mas ele vai ter a vida eterna. Então, alimentos não são a coisa realmente necessária. Quando nós fazemos jejum, eu vou falar do jejum daqui a pouco, nós percebemos essa realidade de uma forma muito clara, não é? Você às vezes acha que não consegue ficar sem comer. Aí você fica 12 horas, você percebe que dá para ficar. 1 dia, 2 dias, né? Tem pessoas que fazem jejuns mais longos. E dá. Então isso não é realmente necessário, irmãos. A conclusão é aquela que eu disse já, que é a conclusão da passagem. A única coisa realmente necessária é aprender de Jesus. Jesus. Não há nada que seja realmente necessário a não ser Ele. E se isso é assim, irmãos, eu vou agora para uma segunda aplicação. Você deve viver para aquilo que é realmente necessário. Olha, irmãos, a gente tem que aprender a direcionar as nossas vidas para aquelas coisas que realmente importam. Não tem como você viver uma vida boa se você não tem um objetivo, não é? Você vai ficar andando à toa aí e a sua vida não vai ter sentido. Então você precisa ter um objetivo, mas o que deve ser o objetivo da sua vida? Ser rico? Casar? Ter filhos? Bom, irmãos, se essas coisas não são a única coisa realmente necessária, não é esse o nosso objetivo final. O nosso objetivo final deve ser aquilo que é realmente necessário, Cristo. Então você deve viver para isso. E eu quero dar aqui alguns exemplos de como você pode fazer isso. Primeiro, com um devocional particular. É um pouco clichê, né, irmãos, falar de devocional, leia a Bíblia, ore. Mas eu vou falar aqui e tentar explicar um pouquinho melhor como que você pode fazer isso. Irmãos, nós gastamos pouquíssimo tempo em devocionais diários, se é que nós gastamos, não é? Há irmãos que gastam, às vezes, 15 minutos por dia, 20. Tem pastores que, às vezes, não gastam nem 1 hora. Quando os apóstolos disseram lá em Atos capítulo 4, no Atos 6, nós nos dedicaremos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja aí a importância da oração para eles.
eles vão se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Para alguns pastores, tem seminaristas aqui, né? Isso é uma tentação. A oração é uma coisa aí que fica em segundo lugar, mas não era assim para os apóstolos. Então, irmãos, será que esse tempo é realmente um tempo que demonstra que nós entendemos que isso é a única coisa realmente necessária? Eu não vou mandar aqui a gente ficar fazendo um cálculo, né? Mas pense comigo, se você está se relacionando com alguém e você ama essa pessoa, você acha que 15 minutos demonstra esse amor, de fato, para essa pessoa? Será que é assim, irmãos? Mas aí talvez você se pergunte, pastor, mas eu não consigo fazer mais do que isso porque eu não sei o que fazer no devocional. Eu leio a Bíblia, eu oro tipo 2, 3 minutos, 5 minutos, e depois acabou. O que orar? Não tem mais o que orar. Então eu quero te ajudar nesse sentido. Algumas dicas aqui. O seu devocional tem que ter leitura da Bíblia e oração, né? A leitura eu acho que é mais fácil. Pegue um plano de leitura anual, você pode ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos por dia, dá 3, 4 páginas aí por dia, você termina em um ano. Pronto, você já tem o que ler. Mas e a oração? Irmãos, a oração não é apenas aquela oração que você faz com as suas palavras, com a sua criatividade. Se você quiser orar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, como muitas pessoas do passado oraram, você não vai orar assim apenas com as suas palavras. Deus te deu um auxílio, Ele te deu um livro inteiro de orações, o livro dos Salmos. Como é que nós podemos orar muito tempo, irmãos? Orando os Salmos. Isso é feito em uma prática muito antiga na história da igreja, e até no judaísmo, chamada liturgia das horas. Então se separavam horários no dia para orar os salmos. Você vê os apóstolos fazendo isso em Atos, por exemplo. Pedro está indo com João para orar no templo em uma determinada hora do dia. Havia 3 horas que os judeus oravam. A hora terça, que era 9 horas da manhã, a hora sexta, que era meio-dia, e a hora nona, que era às 3 horas da tarde. Essas 2 horas extremas eram as horas do sacrifício, e meio-dia o horário de parar para comer. E você vê no livro de Atos, eles orando nessas horas. Eu não estou dizendo que você tem que orar nessas horas. O ponto é que havia momentos que se parava para orar. E o que se orava, irmãos? Os salmos. Como? Eu vou pegar os salmos como modelo para as minhas orações? Você pode fazer isso, mas não era só isso. Eles pegavam os salmos e oravam, lendo os salmos em uma atitude de oração, fazendo as palavras do salmista as palavras deles. Nós cantamos os salmos, isso é muito bom, mas às vezes você não sabe cantar todos os salmos, não tem problema. Você pode orar, fazer uma leitura e orando os salmos. Separar os salmos em quantidades por dia para orar em determinado tempo. Por exemplo, vou orar todos os salmos durante um mês. Ou então, como se fazia em alguns mosteiros no passado, vou orar todos os salmos numa semana. É mais difícil. Ou então, e aí acho que você não vai conseguir, não tente, né? Mas os monges do deserto no Egito, século III, eles oravam todos os salmos, todos os dias. Mas o ponto, irmãos, é que nós não vamos conseguir orar muito tempo se nós não tivermos um método. E Deus já nos deu um método, os salmos. Além disso, irmãos, eu acho que uma outra coisa que pode nos ajudar a enriquecer nossa vida de oração e o nosso tempo devocional é uma coisa chamada leitura orante da Bíblia, em que você faz a sua leitura da Bíblia e transforma aquilo numa oração. Rapidinho um exemplo aqui. Então você pega um texto bíblico e você começa a lê-lo. Você pode começar com textos mais fáceis de serem aplicados, como os evangelhos, por exemplo. E você lê aquele texto, aquela passagem curta, várias vezes para você assimilar aquilo que você leu. Depois você começa, a primeira parte é a leitura, depois a segunda parte é a meditação. Você começa a meditar nesse texto. O que ele tem a me dizer, o que ele está me ensinando, o que eu tenho que fazer diante do que esse texto está dizendo. E você vai meditando, aplicando ele na sua vida. Essa parte, leitura e meditação, é a parte que Deus está falando com você. E agora você retorna essa palavra que Deus te falou para Ele. Terceira coisa, oração. Você vai fazer uma oração com base no que você leu. Quais são as promessas que estão na passagem? Você pede em oração isso que Deus prometeu. Quais são os mandamentos que a passagem traz? Você pede a Deus a graça de cumpri-los.
ou talvez pede perdão por não estar cumprindo, e assim por diante. E finalmente, irmãos, em último lugar, é a parte chamada contemplação. Você simplesmente para na presença de Deus e contempla. Nesse momento, eu acho que é o mais difícil, irmãos, porque nós estamos num tempo de correria, não é? Esse é o momento de você parar e não fazer nada. Não é para você ficar com a mente vazia, como na meditação oriental. Pelo contrário, a sua mente está cheia com a palavra de Deus e você está diante de Deus. Mas você não precisa fazer nada. Basta apenas contemplar, provar e ver que o Senhor é bom. Isso, irmãos, é viver para aquilo que é realmente necessário. Se você separar horários no dia, de manhã, por exemplo, ao acordar, ao meio-dia, quando você para almoçar, para o seu trabalho, antes de dormir à noite, pelo menos 3 horas no dia, 3 momentos no dia, você consegue orar tranquilamente aí 1 a 2 horas, usando esses métodos, dedicando-se àquilo que é realmente necessário. Isso é uma forma, irmãos. Eu demorei bastante aqui porque eu acho que é uma coisa que nós não sabemos fazer direito. Eu mesmo, eu não sabia orar direito, eu devo reconhecer isso. E essas práticas que são históricas, antigas, elas me ajudaram bastante. Uma segunda coisa, dentro dessa aplicação que eu estou falando aqui, de viver para aquilo que é realmente necessário, é você dar o devido valor ao dia do Senhor. Então, Deus nos deu, irmãos, um dia em que nós devemos parar. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tanto tempo assim durante a semana para dedicar 2 horas por dia em oração. Tudo bem, cada um tem a sua realidade. Teve um tempo que eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Quando eu morava em Campinas, eu acho que eu não teria todo esse tempo para um devocional durante a semana. Mas Deus nos dá um dia, irmãos, para nós dedicarmos inteiramente a Ele. Então, dedique esse dia, o dia do Senhor, ao Senhor. Vindo à igreja, claro, no culto, mas também tendo momentos devocionais na sua casa. Em família, em particular, como esse devocional que eu acabei de explicar. E uma terceira prática que pode te ajudar também a focar naquilo que é realmente necessário é o jejum. Porque no jejum, irmãos, nós deixamos de nos alimentar, nós abrimos mão de uma coisa que é muito importante, que é o alimento, e a água, né? Também, há jejuns de água também. E não são coisas erradas. Então, eu abro mão de uma coisa que não é errada, que é muito importante, mas aí eu percebo que a coisa talvez que seja mais importante para a minha vida neste mundo, ainda assim, ela não é absolutamente necessária, porque eu consigo viver bem sem isso. E isso me ajuda a focar mais no Senhor e a valorizar as coisas que realmente importam. É por isso que na história você vê que o jejum é uma prática muito utilizada pelos cristãos. Na nossa tradição reformada, isso foi muito utilizado no passado. Hoje em dia, infelizmente, nós fazemos pouco isso. E é uma prática que pode nos ajudar muito a focar nisso que é realmente necessário. Uma terceira aplicação, irmãos, é cuidado com aquilo que pode te desviar do que é realmente necessário. Então, se aprender de Jesus é a única coisa realmente necessária e você deve viver para isso, além dessas práticas que eu mencionei, que podem te ajudar, você precisa também evitar outras coisas que podem te desviar do foco. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tempo de jeito nenhum de fazer isso que o senhor está falando. Mas veja só se não há coisas aqui que talvez estejam tomando o seu tempo de forma indevida. Algumas coisas que são legítimas e outras que a gente pode abrir mão tranquilamente. Por exemplo, donas de casa e pais de família têm trabalho doméstico, a dona de casa, não é? Cozinhar, lavar, passar, limpar. Se tem filhos, fica mais difícil ainda. Estou vendo a minha esposa agora com os meninos lá, 2 crianças pequenas, é difícil demais. Então, é muito difícil, né, uma dona de casa achar um tempo adequado para devocional. Mas não é impossível. Então, cuidado para que nessa correria você não seja como Marta e deixe de lado aquilo que é a única coisa que realmente importa. O pai de família, trabalho fora, né, pode também ser tentado a negligenciar isso. Fica o dia inteiro fora de casa, chega em casa, tem que dar atenção para a família, não tem tempo para devocional. Então, cuidado. Tem tempo, você tem que se organizar. Solteiros, trabalham o dia inteiro, às vezes, e estudam à noite, na faculdade. Então, é uma tentação muito grande negligenciar o devocional. Mas vai haver algum momento no dia lá que você possa encaixar. Se não dá para orar 1 hora, olhe o quanto você consegue.
Agora, aqui entra coisa, irmãos, que eu vou falar agora, que dá para a gente abrir mão tranquilamente. Ó, entretenimento. Muita gente gasta tempo nisso daqui que poderia estar dedicando à oração. Tempo no celular, em redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tempo assistindo vídeo no YouTube, filme na Netflix. E é um tempo, eu não estou falando que você não pode fazer isso, mas se você não ora porque você faz isso, tem que colocar a prioridade no lugar certo. Né? Deixa essas coisas que não são realmente necessárias. Ou então, aí a pessoa fala, não, então eu vou orar. Agora eu decidi, vou começar a orar. E aí ele começa a ler a Bíblia e orar, só que ele começa a fazer isso, não como Jesus diz, né? Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto. Não, ele começa a orar em público, no sentido de que tudo o que ele faz no devocional particular, ele tem que começar a colocar na rede social. Aí ele lê uma passagem da Bíblia, ele tem que tirar a foto da página e colocar no Instagram. Né? Tem uma história engraçada, né, de uma foto, eu acho que é uma brincadeira, né? Mas uma foto de uma pessoa orando no monte. Né? Ele está de joelhos orando no monte. E aí, na legenda está assim, eu sozinho orando no monte. Né? Aí, um comentário, eu acho que isso é uma brincadeira, tá, irmãos? Mas fica aqui a lição. Uma pessoa comentou, e se ele está sozinho, quem é que tirou a foto? Foi o diabo? Né? Porque, tipo assim, eu orando sozinho no monte, aí uma foto lá na rede social. Mas como assim? Né? Sozinho? Quem é que tirou a foto? Né? Mas assim, precisa fazer isso? Será que eu preciso compartilhar que eu estou orando sozinho no monte? Então, assim, irmãos, tome cuidado com isso também. Não, eu vou fazer o devocional. Aí você começa. Mas começa querendo tornar o devocional público. Não. Seu devocional é para você fazer só isso em secreto. Jesus falou isso. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Outra coisa que pode te desviar do foco, trabalho no dia do Senhor. A não ser aquelas profissões que são estritamente necessárias, que são trabalhos de necessidade e misericórdia, você não deveria trabalhar no dia do Senhor. Esse dia é para você dedicar a Deus. E se você não fizer isso, você vai estar perdendo o foco daquilo que é realmente necessário. E, finalmente, irmãos, mais um exemplo aqui é o ativismo eclesiástico. Trabalhos e eventos excessivos na igreja ou na sociedade interna. Por incrível que pareça, é possível que coisas demais na igreja tirem o teu foco daquilo que é realmente necessário. Por incrível que pareça. Não sei se é o caso aqui, né? Mas há igrejas em que há tantas atividades que a pessoa tem que comparecer, que ela talvez não tenha tempo para dedicar à oração e à leitura da Bíblia. E isso é um problema. Então, cuidado com aquilo que pode te desviar do foco daquilo que é realmente necessário. Finalmente, para nós terminarmos, já estou encerrando, uma última aplicação. Entenda que a vida eterna só pode ser encontrada naquele que é realmente necessário, o Senhor Jesus Cristo. A única forma de alguém ser salvo é aprender de Jesus, como Paulo diz em Romanos 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como invocarão aquele que não ouviram? Então não tem como a pessoa invocar o Senhor Jesus para ser salva se ela não ouviu primeiro. Então, se você quer ter a vida eterna, você precisa se dedicar à única coisa realmente necessária, que é o Senhor Jesus. Para que você possa crer nele, esperar dele e amá-lo. Portanto, pare e ouça Jesus. Não há outro caminho além desse para a vida eterna. Que Deus, irmãos, nos ajude, que nessa correria do mundo moderno, nós não nos desviemos daquilo que é realmente necessário, que nós possamos restabelecer as nossas prioridades, e que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, como é difícil, Senhor, valorizarmos como devemos aquilo que é realmente necessário, aprender do Teu Filho, nos colocarmos aos pés dele para aprendermos em uma quietude piedosa, num mundo, Senhor, onde há tanto barulho, tanta correria, tantas coisas para fazermos, Senhor. Parece uma perda de tempo nós pararmos em silêncio na Tua presença, sem fazermos absolutamente nada, a não ser ouvir os Teus ensinamentos, falar contigo, Senhor.
não nos permitas pensar assim. Que nós possamos colocar as nossas prioridades na forma correta, Senhor, como a Tua Palavra nos ensina, priorizando acima de tudo aquilo que é realmente necessário, o Teu reino e a Tua justiça, o Senhor Jesus Cristo. Que assim nós possamos ter a salvação e a vida eterna nele. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não crê no Senhor Jesus, dê a esta pessoa, Senhor, a fé salvadora, para que ela possa crer nele, esperar dele e amá-lo. E nós que já somos crentes, Senhor, nós possamos valorizar isso cada vez mais. Ajuda-nos nesse sentido. E que dessa forma, Senhor, buscando o Teu reino em primeiro lugar, as outras coisas sejam acrescentadas, inclusive o tempo que nós podemos pensar que nós perderemos ao fazer essas coisas. Acrescenta esse tempo também, Senhor. E assim nos ensina que não há nada melhor do que valorizar a Tua presença e estar contigo. Prepara-nos assim para o céu, Senhor, onde estaremos eternamente Te louvando e engrandecendo o Teu nome. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.